Glória a Deus. Louvado seja a Cristo Jesus. Amém? Eu sou o irmão Van. Quero dar continuidade junto com você deste canal Metanoia da Graça e crescermos no conhecimento do Evangelho da Graça, nas doutrinas do apóstolo Paulo, e também crescermos e amadurecermos juntos, ficarmos sólidos com o conhecimento que liberta o homem desse lixo religioso, o qual eu passei quase 30 anos. Então, vamos falar aqui agora, o tema hoje é: o mal está na natureza humana. O mal não vem do inferno, o mal não vem de nenhum ser criado, o mal não vem do diabo, de Satanás, dos demônios, de Exu Caveira, Exu Mirim, não. O mal está, todo tipo de mal, qualquer ação maligna, qualquer ação destruidora do homem vem da sua própria natureza. Você não sabia disso, eu também não sabia. Quase 30 anos dentro de uma religião, ali sentadinho no banco, na escolinha dominical, dizendo: Satanás leva o homem para cachaça, Satanás leva o homem para roubar, Satanás leva o homem para matar. Só que esse Satanás é a própria natureza humana, beleza? Então nós vamos agora ver, eu gosto sempre, quando eu começo meus estudos, de dar um início, fazer uma introdução naquilo que nós deixamos no vídeo passado. E eu falei sobre Kakos, lembra do Kakos? Que é o mal que está na natureza humana. Então, vou repetir o tema para você ficar ligadinho. Mas de início, desde já, eu peço o seu like, peço a sua inscrição. Você que ainda não foi inscrito neste canal, de qualquer lugar do Brasil, eu sou daqui de Cabedelo. Eu, o irmão Van, a irmã Luciana ainda não pode estar comigo ainda nesse estudo, mas ela foi comprar tecido, comprou uma máquina de costurar, ela aprendeu, fez um curso, agora tomou gosto, mas eu acredito que ela está em João Pessoa, na capital, mas quando ela retornar, no próximo vídeo, ela vai estar aqui, dando uma força, a mim e fazendo aquelas perguntas bombásticas dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Então, faz falta, a irmã Luciana faz muita falta. Mas a você do canal, meu irmão, muito obrigado. A você que se inscreveram de 2 dias para cá, 3 se inscreveram no canal. Para a glória de Deus. Parabéns por sua inscrição. Seja bem-vindo. Aproveite. Qualquer dúvida, inscreve aí embaixo. Comenta. Eu disse: irmão Van, rapaz, eu tenho dúvida disso aqui. Não sei se você já percebeu, o irmão Xoxa, o irmão Xoxa Silva. Bacana, irmão Xoxa Silva, um abração aí. Meu irmão, paciência com a tua tia, mas ela vai dar um tempinho para você assistir, comentar, o irmão e os demais irmãos, Também eu quero mandar um abraço aqui, irmão Valdemir, lá da Bahia. Irmão Valdemir, meu conterrâneo aqui, meu vizinho, de terra, da Bahia, Salvador. Amém? Um abração a você, a paz de Cristo, a todas as famílias do Brasil, para a glória de Cristo Jesus. Meu irmão Edson Lopes, sua esposa, a irmã Lenilda, quem mais? O meu amado irmão primo, chamei ele de primo, Beto, Alberto. Então,
Um abração, a paz de Cristo, sua esposa, minha sobrinha, irmã Denise, irmã Eliane, Daniel, irmão Tássio Gomes, forte, firme, na graça de Cristo Jesus. Maria de Lourdes, sua esposa, abençoada para a glória de Cristo, né? E toda a família Gomes, um forte abraço, né? Saúde e paz, né? Espiritual da parte daquele que ressuscitou e reina para sempre. Aos demais irmãos do canal, a você, né? Os 3 últimos agora, fica conosco, a paz de Cristo, aproveita, comenta, participa, né? E compartilha estas mensagens, que é poder de Deus para libertar as vidas, as mentes, né? Que estão presas no lixo religioso das religiões evangélicas, testemunha de Jeová, catolicismo romano, o 7º dia e assim vai, tá bom? Temos que ser libertos. A nossa religião é o evangelho da graça de Cristo, aos que estão na graça. E o nosso sumo pastor é aquele que ressuscitou e reina, Cristo Jesus, ou o próprio Espírito Santo, que está em nós, que está governando todas as coisas para a glória, e todas as coisas se conduzem para Ele, né? O ateu diz assim, não existe Deus, mas é Deus conduzindo a mente dele, né? O espírita diz, Deus é um espírito avançado, mas é Deus conduzindo a mente dele. Nem se preocupe, porque tudo vai terminar, tudo vai ser concluído conforme o desejo e a vontade de Deus. O nome que você queira chamar, né? Tem o pessoal da graça aí que não chama Deus, não. O nome dele não é Deus, o nome dele é Yahvé, né? Vários nomes que eles usam. Mas, meu irmão, Deus atende por Deus, por Senhor, por Elohim, por Adonai, por Yahvé, Javé, por Espírito Santo, por Cristo ressuscitado. É a sua intimidade com Ele. E Ele, conforme se revelou para você. Amém? Bendito seja Deus. Não se preocupe também não que muitos irmãos da graça têm cada pensamento que só a misericórdia de Deus. Mas vamos lá, vamos aqui. O tema é o mal que leva o homem. Aquilo que leva o homem, que a Bíblia chama de mal. Aquilo que leva o homem a beber, a fumar, a roubar, a mentir, a prostituir, né? A se prostituir, a fazer coisas que venha destruir a sua própria estrutura, a sua própria vida. Então, este mal, preste atenção, este mal está na natureza humana. Não vem do diabo, nem de Satanás e de nenhum demônio. Vamos ver aqui? Então vamos ler aqui Tiago capítulo 1, versículo de número 12. Tranquilidade? Beleza? Deixa eu ver aqui o horário, tudo ok, tudo tranquilo. Então vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui. Às vezes, né, nós falamos rápido, eu atropelo um S, um R, às vezes esqueço, né? Às vezes eu esqueço de falar o restinho da palavra, né? um acento, né? A vírgula, mas considere, seu irmão, tá certo? Porque a leitura é rápida, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho aqui, são tantos dos versículos, às vezes eu boto um versículo que tem nada a ver, mas considera aí, leve em conta, né, a essa bênção desse estudo para a glória de Deus, tá bom? Agora o versículo 13 de Tiago, capítulo 1. Por que eu estou usando Tiago? Porque Tiago revela aquilo que a religião evangélica não te quer revelar, ou não te quer que você aprenda, que você conheça. O quê? Que o mal está na natureza humana. 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora,
Deus não pode ser tentado pelo mal. Este mal aqui é o kakos, certo? É o mal da natureza humana, o mal que está na natureza humana. Outra coisa, lembra que eu falei no estudo passado? Deus não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque Deus não tem natureza humana. O kakos, o mal aqui, está na natureza humana, no homem, no ser criado, na criatura. Por isso que o homem adoece, por isso que o homem sofre, por isso que o homem tem dor de dente, por isso que a vista encurta, por isso que dá dor no ouvido, dá dor de barriga, por isso que o homem tem enxaqueca, pressão alta, diabetes, tem câncer, tem tudo. Por quê? Porque o mal, kakos, está na natureza humana. Agora pergunta você da graça. Você diz que, alguns que dizem aí, que a natureza também, ela foi envolvida nesta regeneração. Você tem dor de dente? Então não foi regenerada. Você tem dor de ouvido? Você tem dor de barriga? Sua garganta às vezes dói? Tem? Sua vista está encurtando cada vez mais, miopia, essas coisas. Você teve alguma pressão alta, diabetes, dor de cabeça? Teve alguma fratura? Isto chama-se aqui, ó, mal, kakos, que nós herdamos do pecado de Adão. Então, esta natureza humana, ela não teve efeito na cruz. Ela não sofreu nenhum efeito. Ela passou pela cruz e não sofreu a regeneração. Agora, o teu espírito é perfeito, o teu espírito foi remido, foi lavado, o teu espírito foi renovado, o teu espírito ele foi regenerado, aí ele não sofre mais a ação do mal. Quem sofre a ação do mal é a natureza humana. Teu espírito é intocável, pronto para morar no reino eterno de Cristo Jesus. Continuamos? Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque Deus não tem natureza humana. Deus é espírito. E a nenhuma pessoa tenta. Agora, olha o 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Você é tentado porque o diabo, você que eu falo no sentido da pessoa religiosa, né? Que diz, rapaz, eu fui ali, eu era crente, aceitei Jesus e fui de novo beber uma cachaça. Estou me prostituindo, estou mentindo, estou roubando, entrei numa bandidagem. Você que faz isso, não foi o diabo que levou você a fazer isso, não. Não foi o diabo, nem Satanás, nem o demônio, nem o Exu Caveira, nem Exu Mirim, nem anjo. Nada disso. Não foi o inferno que se levantou contra a sua vida, não. Isto foi uma enganação que disseram a você. Você, a pessoa, ela é tentada pelo seu próprio... Leia aqui, por favor. Pelo seu próprio mal, que é o kakos, a sua natureza humana, pelo seu próprio desejo, sendo por esse iludido e arrastado. 15, aí eu chego 15, em seguida, esse desejo kakos do mal, tendo concebido, faz nascer o pecado. É de onde vem o pecado? E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, isso é o pecado da carne. Por quê? Deixa eu salientar uma coisa aqui, muito importante. O pecado dos judeus, que os judeus pecavam, que vinha na condenação da lei, a lei os condenava. Então, essa lei, Cristo aboliu, tirou do meio dos judeus. Não existe mais esta lei de condenação. Então, os judeus não são condenados mais pela lei de Moisés. A lei não tem mais força, não tem vigor, não tem poder para condenar mais ninguém. Por quê? Porque na cruz Cristo reverteu, tirou a lei que os condenava e lhes deu a graça para a libertação, para a salvação, para a vida eterna. Tranquilo? E agora eles foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Mas o pecado, né, de Adão, da natureza pecaminosa, todos eles têm.
todo judeu tem, todo ser humano tem, toda raça humana tem. Então este pecado aqui, que é da natureza humana, não é o pecado de desobedecer à lei, não, este é um, mas este pecado aqui é o pecado da carne, que continua desenfreada, que não se sujeita, né, a lei nenhuma se tiver, certo? Então, o método assim, não beba, ele colocou uma lei na vida daquele bêbado, né? Mas ele vai lá e bebe de novo, porque a carne não obedece, não tem lei que possa dominar a carne, o desejo da carne aqui, ó. Em seguida, esse desejo que não é dominado, que está na natureza humana, o kakos, mal, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, Paulo já está falando isso aqui, Tiago, né, depois da cruz, né, mesmo depois do ano 70, este mal continuou e continua e continuará na vida de toda a raça humana. A questão é, todo dia nasce um crente e um descrente, nasce um salvo e um perdido. Todo dia, na face da terra, nasce um cristão, né, que crê no Cristo, no sacrifício de Cristo, e um ateu que não crê, nunca vai crer, porque ele nasceu para isso. Então não adianta forçar a barra, nem discutir, nem se esguelar, nem dizer que ele é filho do inferno. Não adianta, não vai adiantar. É Deus, foi Deus que escolheu, foi Deus que fez um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Agora, após a morte, aí entra, né, o estado espiritual. Aí pertence a Deus. Nós que temos o privilégio, o prazer, né, de ser levado para as Escrituras, para a verdade, então nós aqui já desfrutamos da vida eterna, embora não estamos nela lá, porque estamos neste corpo corruptível, neste tabernáculo, nesta tapera corruptível, né, que vai ficar no pó, mas o nosso espírito já está, já foi ressuscitado e já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aguardando só o tombamento desse tabernáculo e morar na glória com Cristo Jesus e todos os demais irmãos que foram predestinados, eleitos para a vida eterna. Então, em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então veja, você viu a sequência como é? A sequência é essa aqui, ó. Está na natureza humana, está na minha natureza, está na sua natureza. Por que eu não pratico? Porque eu estou obtendo conhecimento para frear os impulsos da natureza. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal. Que mal é este? O diabo? Satanás? Os demônios? Não, kakos. O mal que está impregnado na natureza humana. É este mal aqui, ó. Este mal é a própria natureza humana. Pelo seu próprio mau desejo. Olha o desejo. Sendo por esse iludido, que foi a questão, foi Eva, foi iludida e arrastado. Olha a sequência, bem devagarzinho para a gente entender. E depois vem, em seguida, que ele é iludido, arrastado pelo mau desejo. Esse desejo maligno, tendo concebido, faz nascer o pecado da carne. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Beleza? Tranquilidade. Agora, então o tema, repetindo o tema aqui para a gente é: o mal está na natureza humana. Então, aqui a gente viu, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Isso, meu irmão, eu, você, ele, ela, nós, todos, todo ser humano na face da terra é tentado pelo seu próprio desejo mau. Então, aqui seria ser tentado por Satanás? Eu pergunto. Você vai dizer, claro que não. Depois que você é gerado conhecimento, não foi
O mal não foi gerado por Satanás e nenhum demônio, e nem pelo diabo. Não foi. Ou pelo diabo, também não. Mal, Tiago usou este mal aqui, ó. Deixa eu voltar ao 14. O 14, para a gente entender aquilo que eu falei. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal. Aqui, ó, o próprio mal. Eu, você, qualquer um tem este próprio mal. Da natureza no homem que se corrompe. O exterior. Este mal aqui, presta atenção aqui. Este mal aqui é kakos, que veio, né, de uma palavra, de um termo grego, de uma terminologia grega, kakos, no sentido moral, ou seja, o estado natural do homem moralmente morto, ou espiritualmente morto, depravado nos seus desejos, mal, aqui ó, desejos, mal nos seus próprios, mergulhado nos seus próprios desejos. Aquele que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 3, Efésios capítulo 2, versículo 5. Ele diz que toda a humanidade estava mergulhada nos seus pensamentos, nos seus desejos, nos seus pecados, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por quê? Por causa dos seus próprios maus desejos, mau desejo. Então, kakos, no sentido moral, o homem natural, pós-queda, passou a ter seus sentimentos e pensamentos. Ou seja, o coração do homem passou a ser malvado, perverso, mal de coração, de conduta, mal de caráter, e teve a sua natureza humana, ou seja, preste atenção, a própria natureza humana é mal, por causa disso aqui, ó. Este mal aqui representa, kakos, a natureza caída, e não Satanás, não o diabo. É por isso que lá em João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, João diz, o mal não consegue atingir os que foram regenerados. Ou seja, a parte espiritual, ele não cai mais, ele não cede, ele é blindado. O nosso espírito, entendeu? A nossa parte moral e espiritual, ela é blindada, ela foi blindada na cruz. Ela foi selada na cruz, ela foi revestida na cruz, ela foi aperfeiçoada na cruz de Cristo Jesus. Quando Cristo morreu. Quando Cristo ressuscita, ressuscitou, né, os seus filhos, a sua igreja, os seus filhos, para a glória dele. Então, kakos é isso. Este mal aqui representa a natureza humana caída, que não se converte e nem vai se converter. Então, a própria natureza humana é mal. Então, eu falei isso aqui, né, eu vou só citar aqui alguns versículos. 1 João, né, capítulo 3, versículo 9. Vou citar alguns versículos, isso aqui está no estudo passado. Todo aquele que é nascido, 1 João, capítulo 3, 1 Pedro, perdão, irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuindo mal com mal. Então, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para este propósito que fostes convocados, a fim de também receberes bênção como herança. Então, não retribuindo mal com mal. O mal que está na natureza humana, do homem, né? Não querendo ser covarde com o outro, não querendo que o outro se desgrace, se destrua. Não retribua este mal, porque este mal está na natureza, vem dos pensamentos, dos desejos. Então, kakos, ok? Outra aqui, Mateus, vamos ver aqui, Romanos. Vamos pular alguns aqui, mas você pode ler, ó, Mateus capítulo 21, versículo 41, Filipenses capítulo 3, o mal que está na natureza humana, Filipenses capítulo 3, versículo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, agora Romanos capítulo 13, versículo 3, Romanos capítulo 1, nós vamos ver, Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 30, do 28 ao 30, olha só.
Além do mais, considerando que desprezando o conhecimento de Deus, a humanidade desprezou o conhecimento que liberta, mergulhou o quê? Mergulhou nas suas paixões, mergulhou nos seus pensamentos, mergulhou nos desejos carnais, na ignorância, no erro, mergulhou em quê? Em praticar seus próprios esforços, como jejum, subir monte, dadismo, né? Dadismo a pastores, né? A instituições, fazer com que cresçam, os homens estão mergulhados nisso, fazer com que cresçam seus prédios dos pastores, suas mansões, seus dezenas de carros, né? Seus grandes comércios, fazer com que os pastores fiquem cada vez mais podres de rico, mas não querem o conhecimento de Deus, não querem ser libertos. Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas. Olha só, mentes. Agora, irmão, preste atenção aqui numa revelação que eu tive agora, neste versículo. Vamos ler com cuidado se foi o diabo, ou foi Satanás, ou foi Exu Caveira, ou foi Maria Mulambo, ou foi Giramundo, ou foi aquele que leva o homem, né, a ter relações com todo tipo de coisas. Depois eu lembro dele aqui. Então, será que foi algum demônio ou foi o anjo forte da religião evangélica? Vamos ver aqui. Quem dirigiu as pessoas com os pensamentos? Quem dirigiu os desejos maus? Vamos ver quem foi. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, os homens malignos, maus, desejos maus. Ele mesmo quem? Satanás? Ele mesmo os demônios? Ele mesmo o diabo? Tá vendo aí como não bate com o que eu aprendi na escolinha dominical? Tá vendo como não bate com o que você aprende no sétimo dia, no catolicismo romano, nas testemunhas de Jeová? Ele mesmo, Deus, está se referindo ao contexto, está se referindo a Deus, o Criador. Ele mesmo, Deus, os entregou. Deus os entregou aos ardis de suas próprias mentes. Quem entregou a isso? De suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Foi o diabo? Foi Satanás? Ou foi Deus? Ele mesmo está se referindo a Deus, ao Criador. Então quem entregou, quem os lançou, quem permitiu que eles se depravassem? Deus. Beleza? Que você diz que é o diabo, que é o demônio. Tem mais. 29. Presta atenção nas revelações. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade. Isso é cacós, dá para não falar outra coisa, né? Cacós, que é o mal que está na natureza humana pervertida. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, e são bisbilhoteiros. Eu vou trazer todo isso, já está na sequência do estudo, dos próximos estudos. O que significa esta palavra aqui? Tornaram-se toda espécie de injustiça, de maldade, de ganância, depravação, empaturrado de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros. O que significa isso na língua grega, na língua original do que veio, que foi escrito aqui? Beleza? Tranquilo? Então tá aqui, Deus os entregou a isto aqui. Repito, não foi Satanás e nem foi o diabo da religião, das religiões, mas foi o próprio Deus que os entregou. Toma, te vira aí, recebe aí. 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando mentiras de praticar o mal. Olha, vivem criando maneiras. Olha só, perdão, desculpa aí. Então, como a gente lê rápido, são muitos versículos, muitas palavras. Vivem
criando maneiras de praticar o mal. Por quê? Porque o kakos, a mente do kakos, a mente da natureza humana carnal, só vive fazendo isso, ó, criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. Beleza? Tranquilo? Então, capítulo 2 de Romanos agora, versículo 9. Então veja aí como a natureza do homem, ela é maligna. O próprio homem é o mal, a própria natureza que não foi regenerada, a natureza humana. Agora, a espiritual está perfeita, irmão. Nada disso aqui pode atingir o teu espírito, a tua alma, né? Pode atingir a mente de Cristo Jesus. O homem interior, ele é inatingível. Nada disso aqui atinge o espírito do homem. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, kakos, a natureza humana, os pensamentos malignos, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego ou gentil. Então está aqui, ó, tanto grego, irmão, preste atenção, tanto grego como gentil está no mesmo patamar, no mesmo barco, na mesma jangada, na mesma canoa. Aqui, ó, grego e gentil, todos eles estão, os que não foram regenerados, estão mergulhados no mal, aqui, ó, no mal, ou seja, fazendo a vontade da natureza carnal humana. Beleza? Tranquilidade? Então, outro aqui também para a gente ver, ainda Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo de número 19 e 21. 19 diz: pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Kakos, aqui, ó. Aqui. Ou seja, Paulo diz o bem que foi gerado nele, né? Ele não. Quem disse isso foi Paulo. Se quiserem me condenar, condenem Paulo quando chegar lá na glória. Vocês avistar ele lá, se reconhecer ele, né? Porque o pessoal da graça diz que nós não vamos reconhecer ninguém, é outro chip, é outra natureza. Eu não vejo por aí. Tem estudos sendo preparados justamente para este fim. Então, pois que pratico não é o bem, que é o mesmo, mas o mal, kakos, a natureza humana, que não quero realizar este mal pela natureza humana, esse eu sigo praticando. E o versículo 21, assim descubro essa lei em minha própria carne. Paulo está se referindo ao homem exterior, ao homem carnal, à natureza humana, ou seja, a natureza que não pratica o bem. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente na minha natureza carnal. Tranquilidade? Então poderíamos ver ainda Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 11, que diz, 9:11, contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, firme na eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Então, antes que ele nascesse, fizesse o bem e o mal, Deus já tinha predestinado um para uma finalidade, predestinado o outro para outra finalidade. Aí, meu irmão, chama-se soberania de Deus, que nós não conhecemos, apenas imaginamos como funciona certas coisas de Deus. Imaginamos. Você também pode ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, terceira carta de João, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vamos ver aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, pra gente, se você ter uma ideia, o que é a natureza humana. O mal está na natureza humana. Porquanto
O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Kakos, na natureza humana. Então, este amor aqui ao dinheiro não atinge a natureza interna, o homem interior, o teu espírito, a tua alma, não é atingido por este amor ao dinheiro, certo? Porque quem tem amor ao dinheiro são os religiosos, que implantaram aqui tal da teologia, de seminário, só para ganhar dinheiro. Eu fiz seminário, eu sou bacharel em teologia, mas nunca tive amor a essa praga desse. Não que o dinheiro seja maldição. Espera lá, voltando aqui. Não, o dinheiro é bênção para quem sabe administrá-lo, para quem sabe aonde vai investi-lo. Aí é maldição. Mas por que é a raiz de todos os males? Porque os homens, os religiosos, certo? Eles induzem as pessoas fazem do dinheiro a fé. Se você não der 50, 100, quem dá mais tem mais fé. Então isso gerou o quê? Todos os males. E é por causa dessa cobiça de muitos pastores, alguns se desviaram da fé, se atormentaram em meio a muito sofrimento. Está assim de pastor aí, atormentado, com medo, né? E envergonhado do que fizeram no passado. Mas louvado seja Deus por isso. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui também podemos ver aqui, para a gente fechar essa parte aqui, Colossenses, capítulo de número, Colossenses capítulo 3, versículo 5, para a gente fechar aqui, ó. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza. Estou trazendo esse estudo já. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Impureza. O que a Bíblia, quando fala em impureza, o que é uma impureza? No pensamento judeu, de um judeu. E na língua original, no grego? Paixão, vontades más e ganâncias, que também é idolatria. Vontades, aqui ó, pensamentos, desejos más. Aonde que está isso? Na natureza humana. Presta atenção, Paulo diz, sendo assim, fazei morrer. Os crentes que Paulo foi lá e evangelizou no Evangelho da Graça, sabiam ou não sabiam? Tinham ou não tinham isto aqui? Tinham. E o que é que Paulo diz? Não, vocês estão isentos. Pessoal, os irmãos aí de Colossos não tem nenhum mal na carne, não, porque Cristo levou o mal da carne. Paulo diz aqui, ó, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. E a natureza espiritual? Intacta, intocável, impenetrável. Nada disto aqui gera de novo o homem cair. O homem só caiu uma vez em Adão, só se levantou uma vez em Cristo Jesus, para nunca mais cair. Mas a natureza humana, carnal, aqui ó, humana, terrena, carnal, que está o kakos, o mal, ele diz, fazer morrer tudo que pertence à natureza humana. Então, no meio desses homens aqui, desta comunidade lá em Colossos, estava lá a igreja que Paulo plantou, estavam os filhos de Deus, estavam aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, que tinham o Espírito Santo, estavam aqueles que Paulo semeou o Evangelho da Graça, estavam aqueles que tinham entendimento, que oravam, né? Que faziam as boas obras, mas ainda eles tinham Colossos, a igreja que Paulo plantou, ainda tinham essa natureza aqui, ó, na natureza dele, ainda se manifestavam, apresentavam, praticavam imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância. E a ganância, que também é idolatria. E Paulo disse, aí o remédio de Paulo, faça morrer. Beleza? Faça morrer. Faço eu cada vez mais morrer esta natureza terrena que me leva a destruir este corpo
mas o meu espírito salvo para a glória de Cristo. Bom, irmãos, então, meio aqui a estes versículos que você viu que existe realmente na natureza terrena, tudo isto aqui, ó, tudo isto aqui é Tiago 1, aí voltamos lá agora para Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz, cada um, agora aqui, ó, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo carnal, kakos, próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, na sua tradução, ou seja, cobiça, tentado, cada um é tentado. Essa palavrinha aqui, irmãos, ó, tentado, cada um é tentado. Então, esta palavra, Tiago usou um verbo, peiradizo, para dizer, cada um é seduzido, cada um é instigado, né, a pecar. Então, tentado é seduzido, instigado a pecar na carne. Gálatas capítulo 6, olha só. Então, esta palavra aqui, ó, peiradizo, né, que cada um, ele foi induzido pelo mal da natureza. Aqui também, ele foi instigado. Né? Gálatas capítulo 6, vamos ver isto aqui. Gálatas capítulo 6, versículo de número 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado ou instigado a pegar. Cuida de ti mesmo. Olha só, Paulo está falando também aos irmãos convertidos a Cristo, que tinham o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então, cuida-te de ti mesmo, para que também não sejas igualmente tentado, né? Peiradzo. Aqui também, deixa eu ver aqui, Gálatas 6:1, 1 Coríntios 7:5, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que diz, portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes a oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Aparece aqui essa palavrinha aqui, Satanás. É o anjo caído, Lúcifer. Não, um espírito que se rebelou de Deus. Satanás aqui é a carne, meu irmão. Aqui é um adjetivo. Como eu fui enganado, como você foi enganado, enganada, não é verdade? Na religião, Satanás não vos tenta. Quem tenta, meu irmão, aqui é kakós, é o desejo natural, terreno, né? O homem natural, é ele que tenta, né, ao pecado, por causa da vossa falta de controle. Então está aqui, Satanás é a própria carne, o ser humano carnal, o homem exterior. Aí a gente vem aqui, Efésios 4, aí você vai dizer, mas quem tentou Jesus? Mateus capítulo 4. Comece a ler direitinho Mateus capítulo 4, versículo 1, que você vai descobrir quem tentou Jesus. Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus? Foi um anjo caído do céu? Não existe. Lúcifer não existe. Satanás, o anjo que se rebelou, não existe. Como quem tentou Jesus então? Porque irmão Vonson disse que não existe. Comece a ler, comece a pesquisar assim como eu. Eu acreditava há quase 30 anos que isso aqui era o anjo caído. Quem tentou Jesus foi o kakos, o mal, a natureza
humana. Está aqui, eu estou falando, você não vai acreditar. Pesquisa, estuda direitinho. Efésios capítulo 4, vamos a Efésios para a gente concluir aqui. Efésios capítulo 4, olha outra coisa aqui que eu fui enganado quase 30 anos. Não deis lugar ao diabo. Ah, meu irmão, cuidado, não deixe de vir à vigília, não perca o culto de oração, não deixe de subir o monte, não perca o pãozinho com suco. Ah, se você perder, você está dando lugar ao diabo. Que diabo é esse, irmão? É a carne, é o mal, é a natureza terrena, humana. Isso eu digo com toda a certeza da minha vida, 100%, que isto aqui é a carne humana, é o homem exterior, ou seja, o homem que se corrompe. Não dê lugar a ele não, viu? Não dê lugar à sua carne não, aqui, ó, esse diabo não, que você se desmantela. Faça como Paulo disse ali, ó. Comece a frear, comece a buscar as coisas de Deus, né, em oração, pela leitura, pelo Evangelho da Graça. Comece a ler, porque senão você vai dar lugar à sua carne, ao diabo. Aí, meu irmão, desmantê-lo é feio. Embora você esteja seguro, o teu espírito, né, para a salvação em Cristo Jesus. Amados, vamos ficar por aqui. E no próximo estudo eu vou falar sobre a sua própria cobiça. Aqui, ó, Tiago, vou falar sobre isso aqui, ó, já vou deixar pronto, num ponto para a gente voltar no próximo estudo, que ele diz aqui, ó, versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Deixa eu ver nessa versão aqui, como é que está, fiel, aqui, ó, engodado pela sua própria concupiscência. Deixa eu ver nessa outra, na Internacional, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Beleza, essa daqui está certa. Sendo por esta arrastada e seduzido. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que significa essa palavrinha aqui? Cobiça. Quer saber? Muito importante. Faz parte, né, todos esses estudos que eu estou falando. Isto aqui é muito importante para você se libertar, se livrar cada vez mais do lixo religioso que impregnou na nossa mente durante, na minha, quase 30 anos. De 3 anos para cá, eu fui liberto de todo esse sistema religioso. Isso significa cobiça. Quer saber? Próximo estudo. Dá o like, confirma aí, se inscreva no canal e pode comentar à vontade, para a glória de Deus. Paz a todos e uma boa noite, uma boa tarde e uma manhã abençoada. Se for de madrugada, Deus te abençoe nesta madrugada, para a glória de Deus. Paz a todos, se inscreva no canal.